Olá, passando para compartilhar com você um devocional. E pensando nesse devocional, eu pude lembrar do tempo que eu tinha 19 anos. Eu estava em uma escola concluindo já o segundo grau, quando no momento do recreio eu ouvi uma voz. Eu estava naquela decisão do que fazer, né? Se seria uma advogada ou se iria caminhar pela carreira política, enfim, eu estava nesses ramos, nessa compreensão, nessa cosmovisão. E é quando eu ouvi uma voz. E aquela voz teve a capacidade de direcionar a minha vida, as minhas decisões, os meus recursos, a minha visão. Foi quando Deus falou para mim: olha, eu te quero pregando o Evangelho. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo de forma nítida. E você, já ouviu a voz de Deus? Eu fiquei pensando em um texto das Sagradas Escrituras que poderia nortear a nossa conversa, e eu quero compartilhar contigo Juízes, capítulo 6, verso 12, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Esse é um texto que fala sobre a vida de Gideão, o chamado de Gideão, e eu quero pensar contigo sobre chamado. Não é um título, é uma voz. Gideão não tinha nenhum título, mas ele ouviu uma voz que o direcionou, uma voz que o orientou, uma voz que fez silenciar com todas as suas dúvidas, inquietações, interrogações. Ele era um homem carregado de dúvidas, de inquietações, de angústias. Ele, ficava perguntando se o Senhor realmente é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Então, quando nós temos um chamado, nós temos uma missão. Se você tem um chamado, eu queria te desafiar a viver o teu chamado com toda a intensidade. Talvez você não tenha nenhum título, nenhum cargo, nenhuma função, e na verdade você não precisa ter nada disso para ter um chamado. Porque muitas das vezes você tem um título, mas não tem um chamado. Mas se você tiver um chamado, necessariamente o título vai se acoplar à sua vida naturalmente. Então, ter um chamado é algo muito importante, sabe por quê? Porque o mundo precisa de líderes, o mundo precisa de pessoas que possam estar à frente dessa sociedade que se corrompe, né? A Bíblia vem falando que por falta de liderança, por falta de líderes, o mundo está se corrompendo. Então, a sua igreja, a sua comunidade, a sua empresa, o lugar onde você está atuando, agindo, precisa da sua liderança. E se você tem um chamado de Deus, não recuse, não abra mão, não desista, não permita com que as dificuldades, talvez de processo, recursos financeiros, talvez dificuldades emocionais, talvez dificuldades até mesmo em estar cursando, de repente se preparando para melhor corresponder a esse chamado, não permita com que nada te impeça de viver aquilo que Deus te chamou para viver, de ouvir essa voz, porque essa voz ela é inconfundível, ela é incomparável e ela dá norte à nossa vida, ela nos dá a direção, ela queima no nosso interior e ela, delimita as nossas ações ao mesmo tempo que amplia. Quando eu falo delimita, porque ela vai te dar o norte, você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer, mas ao mesmo tempo, essa voz vai te lançar a ser um líder, um homem ou uma mulher que fará diferença nessa sociedade. Por isso, vença os obstáculos assim como Gideão teve que vencer. Vença as dúvidas assim como Gideão teve que vencer. E viva o seu chamado, porque o chamado é maior do que o título.